5h47 agora. O Guilherme Muniz tem informações ao vivo sobre a produção de carros no Brasil, que pode ser impactada, não é mesmo, Muniz? Boa tarde. É isso, Débora. Boa tarde a você, Carol, ouvintes. A produção pode chegar a ser paralisada completamente dentro de 2 a no máximo 3 semanas, tudo por causa de uma disputa global pela produção e exportação de semicondutores. O presidente da associação que reúne as montadoras de veículos aqui do Brasil alertou o vice-presidente e ministro da Indústria, Geraldo Alckmin, nessa semana, de que esse problema é grave e pode afetar, inclusive, os mais de 1 milhão de brasileiros empregados nessa indústria. Em entrevista à CBN, Igor Calvé, presidente da Anfávia, afirmou que uma solução diplomática com a China precisa ser encontrada pelo governo até semana que vem para evitar que as linhas de montagem sejam paralisadas. E ele define essa situação como um colapso da indústria. O governo não sabia, né, até o momento da crise, até porque para ela se desenrolou também muito rápido para nós. Então o governo ficou de chamar outros setores e entender com as empresas qual é a extensão desse problema. Que é um problema, de novo, de ordem global, mas que, um ponto importante, ele é mais político do que técnico hoje. Bom, Calvé se reuniu durante essa quinta-feira com representantes dessas outras indústrias que ele mencionou, que são indústrias que contam também com os semicondutores na cadeia de produção, tudo para tentar que essas outras indústrias também reforcem as negociações. Os semicondutores são muito usados, por exemplo, na produção de computadores, videogames e celulares. Igor Calvé comparou a gravidade dessa situação ao que aconteceu durante a pandemia de Covid-19, porque naquele momento, Débora, a produção chinesa de chips foi interrompida, naquele momento, pelas questões sanitárias, e isso fez despencar as vendas de carros novos no Brasil. Essa disputa global por semicondutores envolve aquelas negociações entre Estados Unidos e China a respeito das exportações de terras raras e minerais críticos. A China detém a produção e o refino desses itens, que são cruciais exatamente para a produção de semicondutores. E essa crise se agravou nos últimos dias quando o governo holandês assumiu o controle de uma gigante na produção de semicondutores, uma empresa que se chama Nexperia e é uma subsidiária de um grupo chinês. Então, como resposta, a China restringiu a exportação de componentes eletrônicos. Isso já afeta a produção em fábricas de carros da Europa e, num segundo momento, pode chegar aqui a afetar a produção brasileira, porque muitos dos semicondutores usados na produção por aqui são importados de fornecedores que compram chips exatamente dessa empresa Nexperia. A estimativa da indústria, para a gente ter uma ideia, é de que um veículo atual use de 1.000 a 3.000 chips para ser produzido. O Sindipeças Abpeças, que é a associação que reúne as fabricantes de autopeças, também encaminhou uma carta ao vice-presidente Geraldo Alckmin alertando sobre o problema. Esse documento, ao qual a CBN teve acesso, afirma que o setor já registra nas últimas semanas uma redução significativa na disponibilidade de componentes para a produção de veículos leves, também de veículos comerciais e industriais. E esse texto alerta que não existem alternativas de fornecimento local ou regional no curto prazo. Se essa crise se agravar nessas próximas 2 ou 3 semanas, Débora, essa entidade afirma que a produção de empresas como Volkswagen, Jeep, Fiat, Citroën, Peugeot, Chevrolet, Toyota, Hyundai e BYD podem ser impactadas, inclusive prejudicando também as exportações brasileiras, Débora. Ou seja, uma solução para esse problema depende de uma negociação entre Estados Unidos e China. Entre Estados Unidos e China, num contexto geral, mas os empresários agora esperam que exista uma negociação direta entre Brasil e China, certo, porque eventualmente poderia ser acelerada a exportação desses chips diretamente, por exemplo, da China, resolvendo, contornando um pouco essa crise. Inclusive, o governo brasileiro enviou uma nota aqui para a gente, dizendo que acompanha os eventuais efeitos das interrupções da cadeia global de suprimento e está em diálogo com a indústria brasileira para buscar soluções que evitem danos às empresas e aos empregos. Então, nesse momento, a indústria está focada em tentar uma solução diplomática entre Brasil e China para nem precisar aguardar essa outra solução toda entre Estados Unidos e China. De qualquer forma, o presidente Donald Trump e o presidente Xi Jinping vão se reunir na próxima quinta-feira na cúpula de cooperação econômica Ásia-Pacífico, segundo informações da Casa Branca. Esse encontro, segundo o jornal o Globo, ocorre enquanto os líderes dessas duas grandes economias buscam reduzir as tensões de uma guerra comercial em curso. A reunião vai acontecer na Coreia do Sul, que é o país sede da cúpula, e será o primeiro encontro presencial entre os dois líderes desde
o retorno de Trump ao poder em janeiro. Eles já conversaram por telefone pelo menos 3 vezes este ano. A ligação mais recente foi em setembro. E entre essas negociações entra também a discussão sobre as terras raras, né? Enfim, essas são as informações aqui desse encontro.